Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Deus, Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Pai, glorificamos o Teu nome, ó Pai. E que nessa noite, ó Deus, possamos estar com o coração quebrantado, coração reverente à Tua palavra, Pai. E que Teu Espírito Santo, Deus, abra, Pai, ilumina nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Falar sobre a graça de Deus é algo assim, né? Maravilhoso. Eu gosto muito de Jesus Cristo, falar sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre graça, né? Que se resume tudo, né? Tudo não tem como separar Jesus Cristo da graça, da salvação. Tudo está, pode dizer que é uma coisa só, né? Porque se nós tivermos Jesus Cristo, que é a graça, que é a salvação. E é um fator, né, imprescindível, né? Sem a graça não há salvação e não há eternidade. E não há nada que nós possamos fazer para a salvação, nós já temos falado aí. A graça para ser salvo, né? Durante o sermão todo, né, talvez vai se tornar até um pouco repetitivo, mas se faz necessário. Aliás, né, já é dito que às vezes nós aprendemos do tanto repetir, né, dando aquelas musiquinhas bem repetitivas que é gravado na mente, né? O João agora está com a música preferida dele, é o melô lá do pão de queijo, né? Pão, pão, pão de queijo, e aí vai, né? Aí ele gosta demais, e na cabeça da gente não desgruda, só que eu comecei a cantar e já começou a balançar a cabeça. Então essas músicas e o falar, o repetir, né, sobre a graça, né, eles têm que ficar assim no automático na cabeça da gente, ainda que seja uma novidade de vida cada dia, a palavra de Deus, mas não deve ser um esforço tão grande para a gente falar ou pensar, ouvir a mente da gente sobre isso. Então, né, quanto mais a gente repetir sobre a salvação, os meios da salvação, que é só um, né, os meios não, o único meio, que é a graça de Deus em Jesus Cristo, porque ela é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Cada vez que nós inventamos ou tentamos colocar alguma coisa, nós saímos da palavra de Deus, se torna antibíblico, né? Então quanto à salvação, não há outro meio. É a graça de Deus em Jesus Cristo, mas eu gostaria de falar de alguns aspectos dela que se torna no nosso relacionamento com Deus. Porque senão a gente vai achar que somente pela graça, e é somente pela graça, mas, no entanto, nós não somos uma marionete na mão de Deus, tá? Assim, só vai movimentar quando Deus movimentar. Ainda que nós somos dependentes, o que é diferente. Mas nós somos seres dotados de raciocínio, de inteligência, e temos ainda o Espírito Santo para nos conduzir. Nós somos seres pensantes. Pelo menos deveria ser, né? Alguns talvez não gostam de pensar, têm preguiça, mas nós somos criados para serem seres pensantes, que Deus nos coloca nessa condição de pensar e nos relacionarmos com Ele. Deus não nos criou para ficar lá, com o cara para cima lá, sem relacionar. Fomos criados para glorificar, e glorificar a Deus é relacionar. Então, para isso, né, em primeiro lugar, eu gostaria de falar estritamente já no início do verso 8, pela graça. Né? E recentemente li uma frase do C.S. Lewis, né, que eu achei muito interessante, num dos livros dele, quando ele diz: um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Né? Já imaginou você com a mão cheia lá assim e tal, a pessoa quer te dar mais um, não tem como receber, senão vai cair e vai acabar, não tem como. Como eu disse, a salvação, né, recebemos uma vez só. Mas as bênçãos de Deus, o relacionamento com Deus, ele deve ser vivido, renovado todos os dias. E isso é fruto da graça também. Né? Eu costumo dizer, né, como o Fábio gosta de falar de mim mesmo, sempre é muito melhor falar de nós mesmos, né, Fábio? Porque a gente sabe,
né, quando eu, né, descobri essa graça e tive uma certa dificuldade, uma resistência, né, e é normal, até o pastor João já citou isso recentemente. Falei, pastor, mas se a gente, né, ver a graça e não fazer nada e falar para o povo que, né, não há nada que ele possa fazer, daqui a pouco o povo vai achar que não precisa de igreja, que, né, pode pecar à vontade, mas não é bem assim. O primeiro pensamento da gente vem é isso. Já que é pela graça, eu não vou fazer nada mesmo, Deus vai me dar, pronto, acabou, não importa o que eu faça, o que eu deixe de fazer, mas não é bem assim. A graça na medida que a gente recebe essa graça, a gente vai também ser grato a Deus. Aí vai amar ainda mais a Deus. Poxa vida, é tão tamanha graça, né? Não é de graça, como nós falamos sempre, custou o sangue de Jesus Cristo. Talvez, por não nos ter custado nada, a gente acha que, né, é de qualquer jeito, que não tem valor. Não é bem assim, né? Ainda a gente acaba por querer atrapalhar o ensino bíblico, porque se a gente lê a Bíblia toda, todo o ensinamento de Jesus Cristo, ou sobre Jesus Cristo, na Bíblia, vai dizer que é pela graça. Aí nós queremos colocar alguns legalismos, algumas coisas aí. O homem tem essa tendência a vida toda, não só no mundo cristão, mas no mundo, digamos assim, pagão, nas seitas pagãs, sempre tentam fazer algo para agradar uma certa divindade. E no meio cristão também é assim, né? Mas nós sabemos que o ensino bíblico, o ensino cristão, somente pela graça. A graça nos basta, como Paulo tem dito. E aí Paulo, nos seus ensinos também, né, fala sempre, ninguém os impeça. Quando ele fala lá, ninguém os impeça de viver essa graça. Porque os ensinos da época, mesmo Pedro, né, quis tentar ainda voltar os ensinos judaizantes, de circuncidar, e aí vai. E Paulo ainda assim, ninguém te domine, porque agora somos livres em Cristo Jesus. Essa liberdade que Deus nos dá através da sua graça, e Paulo volta a falar que não se torna uma libertinagem, algo, né, se voltar para o pecado. Já que eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser. Mas não é por aí também. Nós agora somos gratos a Deus. Vamos viver, desfrutar dessa liberdade. Ser livre. Olhar e falar assim, não vou fazer certas coisas. Não é porque eu vou perder a salvação. É porque eu tenho a liberdade em Cristo. Porque Cristo, na cruz, me deu essa liberdade. Essa opção de falar, vou deixar de fazer certas coisas porque eu amo Jesus. Porque Ele me amou primeiro. E pela sua graça, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer outra coisa, porque eu sou livre para escolher. Não sou mais preso no pecado. As pessoas que são presas pelo pecado, que não conseguem. O mundo ensina isso, né? O que vocês já aprenderam, quando eu falo vocês, falando de mim? Eu também já falei, ser crente é chato. Você não pode fazer nada. Você não pode isso, não pode farrear, não pode fazer aquilo. Pode festar direito. Aí nós descobrimos que a verdadeira festa, que dá alegria, é quando você está lúcido, consciente. Vocês nunca beberam, né? Eu já, graças a Deus, ainda bebia pouco. Se é que faz alguma diferença, mas faz um pouco. Mas você já fez alguma coisa quando você, digamos assim, pelo menos em parte estava inconsciente, sem saber o que estava fazendo? Aliás, quando nós não temos a graça sobre nós, estamos entorpecidos, ainda que achamos que estamos conscientes, não estamos. Só somos livres de fato e de verdade na graça, porque aí nós temos a mente de Cristo. Então é tão triste, é tão deplorável quando vê as pessoas salvas tentando viver uma vida de não crente, com a mente bloqueada, com a mente entorpecida, tentando impedir a ação do Espírito Santo. Poxa, você agora tem a mente de Cristo, você vive a graça, vive essa liberdade de poder escolher, ainda que, né, não é o assunto agora do livre-arbítrio, mas como a Suzana gosta de falar, pelo menos da livre escolha, né? Você agora tem opção. Como eu disse, você é um ser racional, pensante, tem o Espírito Santo, você pode
escolher viver essa liberdade que a graça permite, ou pode tentar viver preso na lei, na escravidão do pecado. Mas é pela graça que nós somos livres. Temos, no mínimo, a livre escolha de viver uma vida de relação íntima com Deus. Fone, né? Tá falando agora, fica melhor, não precisa falar tão alto. Oi? Fica doido, né? Pessoal de casa, e nós tínhamos, vou comprar. Então, mas Deus, que é infinitamente, né, superior e sabedor, né, da sua soberania, da sua infinita, né, sabedoria, Ele sabe nos dar aquilo que é de melhor. O que é melhor do que a salvação? A eternidade. Então, esse é o favor imerecido do qual nós temos acesso através de Deus. E não há nada, definitivamente não há nada que possamos fazer para que nós possamos. Eles não conhecem Deus, mas no mundo cristão, não estou dizendo isso, que eu não sou contra você fazer algum propósito para, né, se relacionar com Deus, mas tem um objetivo específico. Não quanto à salvação. Não caia nessa que não vai funcionar. Mas algo em gratidão, falar assim, vou fazer um jejum em gratidão a Deus, tudo bem, é louvável, você pode fazer, mas algo decente, do jeito, nos padrões bíblicos, sem ninguém ficar nem sabendo, não se desfigurar, não ficar aquela pessoa trancada lá no quarto, né? Conheci uma senhora que ela fazia, né, não penteava o cabelo, vestia uma roupa bem velha, ficava, né, desfigurava o rosto, como diz a Bíblia. Rodou, perdeu, não funciona, não é assim. Então, você fazer algum sacrifício na tentativa de receber algum favor de Deus, sem chance. Porque aí você está querendo dizer que você fez aquilo porque você agora merece algum favor de Deus. Merece alguma resposta de Deus. E não é assim. Deus, Ele nos ama com amor incondicional. Nós, né, que amamos uns aos outros na expectativa de receber algo em troca. Diria, né, já o velho ditado, que toda comparação é idiota, né? E aí Deus está acima de qualquer comparação. Mas vamos colocar um exemplo, só para tentar ilustrar um pouco. Lembrando que não há comparação com Deus. De um casal, um casal namorado apaixonado, né, idiotas, né, e aí casam na expectativa de que um vai amar o outro para sempre. Assim, é os votos lá, né, no dia do casamento. Uns conseguem melhor, outros nem tanto, e outros não conseguem de jeito nenhum. Que são falhas, porque eu quero que o outro seja do jeito que eu gostaria. Quero que ele me dê aquilo que eu gostaria. E nem sempre eu quero retribuir do jeito que o outro merece. E aí começa toda a bagunça e alguns não conseguem segurar. Mas Deus é diferente, por isso não há comparação. Ele já sabe que eu vou traí-lo, que eu vou ser infiel, que eu não vou corresponder com ele, mesmo assim ele me ama com um amor incondicional do qual eu não conheço. Assim, na minha mente não é capaz de produzi-lo, de amá-lo dessa forma. Mas na eternidade nós vamos compreender, né, direito o que é esse amor incondicional. Aqui nós sabemos conceituá-lo, sabemos que é o amor de Deus para conosco, porque Ele não espera algo em troca. Talvez na expectativa de que nós corresponda um pouco mais com a nossa gratidão, com o nosso louvor. Por isso chega a ser pecado
na hora do louvor, que é na hora da gente ofertar um louvor a Deus, eu estar lá olhando para outro lugar. Não estou falando de pessoas que ainda não têm a graça de Deus. Esse aí, fora. Mas você que entende que já tem a graça, é pecado. Na hora do louvor, você está lá com a mão cruzada, ou o casal de namorado com a mãozinha dada, lá sem coraçãozinho. Na hora do sermão, você está dormindo, porque é a palavra de Deus. A pessoa dorme que ronca na hora do sermão. Não entendo, né? Tudo bem. Cansaço? Tá, todo mundo está cansado. Mas é algo muito sério. Ah, pastor, então eu tenho que fazer isso para tentar agradar a Deus, porque Deus vai se agradar de mim? Não. É, no mínimo, demonstrar um pouquinho de gratidão a Deus, de ter compreendido essa graça. Mais uma vez, quero insistir, não é isso que vai mover o coração de Deus, mas é eu demonstrar minha gratidão por Deus. A graça é isso. Quero repetir mais uma vez. Nós somos seres capazes de agir conforme a graça de Deus em nós. O Espírito Santo nos dá essa condição de amá-lo, de relacionarmos com Ele. Então, a graça, ela não pode ser conquistada por nenhum mérito. Nenhum mérito. Por isso ela é favor imerecido. Nós não merecemos. Mas, no entanto, nós devemos nos relacionarmos com Deus. Nós devemos demonstrar a Deus nossa gratidão. Quando você recebe um presente de alguém, você não fica alegre? Não tenta retribuir de alguma forma? Não tenta demonstrar algum carinho, algum sorriso, pelo menos? A não ser as crianças, né, quando vai brincar de amigo secreto, que recebe um presentinho bem ruim, elas não dão conta de demonstrar, e alguns adultos também. Mas, no geral, quando a gente recebe alguma coisa boa, o sorriso vai de orelha a orelha, né? Você consegue expressar um agradecimento. Agora, com Deus é diferente. Poxa, eu recebi a graça de Deus, sou salvo, e aí fica indiferente. Tem um favor imerecido, algo que eu não mereço, e vou ficar, né, lá, sem retribuir um sorriso para Deus. No meu tempo, né, quando a gente estudava, ela era criança, ou você tirava boas notas ou você apanhava. Não era prometido nenhum presente. As crianças agora hoje é diferente. Ah, se você conseguir pelo menos passar, não precisa nem tirar 100 nas notas, não. Você conseguir na média, né, que hoje é 60, 70, dependendo das escolas, você vai ganhar um presente. Aí o cidadão lá, o aluno, não passa e vai lá, né, que é bonzinho demais, dá a si mesmo, né? No meu tempo era diferente, e a promessa era certeza, se tirar nota vermelha ainda apanha. Graças a Deus só tirava nota boa, nunca precisei de apanhar. Mas o presente de Deus é você tirando nota vermelha, você sendo reprovado, você tirando nota boa. O presente de Deus, a dádiva de Deus vem sobre nós. Isso é a graça. E em terceiro lugar, mais aí no verso 10, a graça de Deus, está relacionada a todos, né? A graça de Deus e as boas obras. Antes de conhecer a salvação, antes de ter, né, ou ter compreendido a graça de Deus sobre mim, eu pensava, né, que tinha que fazer boas obras para ser salvo. Como um bom católico, né, Juliane? A gente cresceu sendo ensinado que a gente tinha que fazer por onde, né? O pastor João gosta de falar isso, né? A gente tinha que fazer por merecer ser salvo. Até hoje, a doutrina católica, né, irmã Jaciara também, que foi boa parte da vida lá, né, irmã Jaciara? A gente tinha que merecer, a gente tinha que fazer algo para ser salvo, né? Tinha que fazer boas obras, né? Tinha que dar esmola, a gente tinha que fazer isso. Não que seja errado, né, a gente ajudar as pessoas. Ainda vou falar um pouco mais. Mas a gente acreditava que as boas obras eram para a salvação. E não é assim, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, por que a graça de Deus está relacionada às boas obras? Porque, em primeiro lugar, como diz no verso 10, somos feitura sua. Não fomos nós que fizemos nada, não fomos nós que fizemos a nós mesmos para começar. Foi Deus que nos fez lá do barro e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós tornamos alma vivente. Mas aí fomos criados por Cristo, em Cristo. E aí a gente não estou acrescentando nada à Bíblia, né? Porque senão seria pecado.
Mas a Bíblia diz que nós fomos criados e fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não está aqui nesse texto, mas está em outro lugar, em outro texto na Bíblia. Fomos criados e comprados por Cristo. Então, que boa obra que eu posso fazer para merecer a salvação? Não tem. Já foi pago ali na cruz do Calvário. Mas as boas obras foram preparadas por Deus para andarmos nelas. Foi preparadas por Deus. A partir do momento que eu sou salvo, né? Aliás, isso aí já é outra discussão, que a Bíblia já diz que antes da fundação dos tempos nós já fomos salvos. Mas a partir do momento que Deus nos deu essa compreensão de sermos salvos, nós devemos praticarmos e andarmos em boas obras, em honra, em gratidão a Deus. Não para alcançar a salvação, mas porque já somos salvos. Aí você vai andar em boas obras. E você tem praticado, tem andado em boas obras? Isso aí inclui um bom testemunho, inclui ajudar as pessoas em todos os sentidos. Falamos aqui diversas vezes, né? Não somos de fazer muitas campanhas, mas de vez em quando tem alguém realmente necessitado, e às vezes nós nem pedimos dinheiro para passar dinheiro para a mão das pessoas. Nós trabalhamos no sistema, né, em ordem, né, passa pela mão do tesoureiro, ou compramos algo através dos diáconos, aí entregamos as cestas, tudo organizado. Nós ajudamos as pessoas. Mas as boas obras é além disso. É eu levar a palavra de Deus às pessoas. Estou fazendo uma boa obra, e às vezes nós não falamos. E as boas obras, elas devem ser em gratidão a Deus. Se você praticar boas obras, mas isso não for em gratidão a Deus, não faz muita diferença também para Deus. Tem que ficar, necessita ficar evidenciado a graça de Deus nas suas boas obras. Porque senão eu só estou fazendo coisas boas. Mas isso vai glorificar a Deus? Nem sempre. Às vezes eu estou fazendo uma boa obra para engrandecer a mim mesmo. O meu ego, a minha arrogância, a minha soberba. Às vezes as minhas boas obras, as minhas boas atitudes, é para as pessoas me notarem. Quando você vem aqui cantar, ministrar alguma coisa, pregar um sermão, quem ficou evidenciado? Jesus Cristo ou você mesmo? Se foi você mesmo, a sua boa obra, a sua boa atitude, não glorificou a Deus. E aí não tem valor, nem para você, nem para Deus. Aliás, vai ser um péssimo para você. Então, pratique boas obras, ande em boas obras, mas que as suas boas obras glorifiquem a Deus. Seja em gratidão a Deus, porque senão ela não terá nenhum valor. Não que isso vai mudar, como eu disse, a nossa condição de salvo, mas vai nos atrapalhar muito no nosso relacionamento para com Deus. Nós vamos perder muito do nosso relacionamento para com Deus. Ande em boas obras, que suas boas obras glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Para encerrarmos, né, um resumo de tudo isso, então não há absolutamente nada que possamos fazer para sermos redimidos. Aliás, somente o sangue de Jesus Cristo tem capacidade para nos redimir, para nos livrar dos nossos pecados. Não há nada que nós possamos fazer e nós teremos o perdão de Deus. Somente a graça de Deus. E os nossos pecados devem sim ser confessados todos os dias, né, que nós pecarmos. Nós pecamos todos os dias, então todos os dias você confesse o seu pecado. Não que com isso, né, quero insistir mais uma vez, não é com isso que vai atingir a salvação, mas é para impedir a ação do inimigo em nossas vidas. O inimigo gosta, mas gosta mesmo de uma porta aberta. Aí nós pecamos, damos brecha, damos legalidade para ele agir em nossas vidas. Aí quando nós expomos, né, aquilo que nós falamos, o diabo trabalha na culpa. Ele gosta de trabalhar na sua mente, lá na sua culpa. Aí quando você confessa, acabou a graça. É igual aquelas brincadeiras de mau gosto, apelidos, e aí vai. Quando você apela, as pessoas acham bom. Quando você faz farra, ou brinca, se diverte, né, acaba a graça. Assim a culpa.
E as pessoas carregam amargura a vida inteira, uma raiz de culpa, aí não consegue confessar o pecado, não consegue se abrir. E as pessoas neste tempo, dentro da igreja, né? O irmão falou algo que eu não gostei, ele carrega aquilo para o resto da vida. O diabo acha bom, vai trabalhar na sua vida. Então você vai lá e confessa, vai lá dar um abraço no irmão, eu te perdoo, peça perdão. E o diabo acabou a graça dele. Você confessou. Você mudou o seu relacionamento com o mundo espiritual. É assim que a graça de Deus funciona. Então, a graça é o maior e melhor presente que nós podemos receber. E eu já recebi. O maior de todos os presentes eu já recebi. E quero acreditar que cada um de vocês também já recebeu. Esse presente que somente Deus, somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. E quando você entender que você já recebeu esse maravilhoso presente, se abrace, se agarre a ela, não deixe se apartar dela jamais. E não deixe que nada nem ninguém te separe, te aparte dela. Porque o próprio Jesus Cristo já disse que todos quanto o Pai lhe deu, ninguém pode tirar das mãos dele. Então por que alguém pode tirar esse presente da minha mão? Você vai agarrar com ele e vai falar, sabe aquela criança, tipo a Mariana, ver que ganhou um presente e grudou com ele assim, ó, daqui ninguém tira. É isso que você deve fazer com esse maravilhoso presente que Deus te deu. E definitivamente, nada se compara à graça de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, eu honro e glorifico a ti, ó Pai. Que a tua graça, Deus, o teu favor imerecido, ó Pai, seja sobre nós a cada dia, ó Pai. Pai, que nós possamos, ó Deus, cada dia andar, viver as tuas boas obras, ó Pai, em honra, em gratidão ao Senhor, ó Pai. Sabedores, ó Deus, que nós fomos criados para a tua glória, Pai, mas fomos criados para nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai, para viver, para glorificar o teu santo nome, através dos tempos, neste mundo, demonstrando às pessoas, ó Pai, que somos livres em Cristo Jesus, que vivemos na sua graça, Pai, em nome de Jesus, amém.